Boa tarde a todos, boa tarde a você que está neste momento assistindo, vendo esse vídeo. Hoje eu queria compartilhar uma palavra para você, uma palavra de fé, uma palavra de perdão. Lucas capítulo 17, no versículo 4, diz assim, começando do versículo 3, que diz: Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes torna a ti, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Essa palavra de hoje, a palavra de perdão. E para concluirmos ela, em Mateus capítulo 6, no versículo 14, nós vamos ver que Jesus ele nos diz que o perdão é importante ser liberado para que a gente também seja perdoado por Deus. 6, versículo 14, que diz: Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o perdão. É tão fácil a gente falar de perdão da boca para fora, como falarmos eu te amo da boca para fora. É tão difícil nós perdoarmos do coração, porque palavras ditas, pronunciadas, ela dói e machuca. Imagine você ouvir de alguém uma coisa que você não esperava. E aquilo que a pessoa te falou te machucou por dentro. É tão difícil para olhar para a cara dela novamente, olhar para o semblante dela como antes, que nós ficamos relembrando até aquilo descer e criar raiz no nosso coração. E quando cria raiz, cresce cada vez mais o ódio pelaquela pessoa. Sabe, irmãos, muitas vezes dentro da igreja, ou dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, nós às vezes discutimos por coisas tão pequenas e tolas que poderíamos resolver em questão de segundos dentro de um ambiente onde estivéssemos eu e a outra pessoa, ou você e outra pessoa, aonde nós poderíamos resolver isso ouvindo, entendendo e lhe perdoando, ou onde poderíamos resolver isso buscando a raiz do problema. Mas não, muitas vezes de nós deixamos acumular, vai acumulando aquilo, e quando chega, mal esperamos, vem aquela palavra que nos incomoda, nos destrói, nos deixa mal. Como tem um ditado popular que diz que uma palavra dói mais do que um tapa. E é a pura verdade. Tem pessoas dentro da sua igreja que não falam com seu irmão, talvez por uma palavra, talvez pelo um acontecimento, talvez até pelo fato que houve-se e que não foi explicado. De repente, ambas partes não se entenderam e aí causou aquela bagunça toda e a pessoa ficou com o coração tão ferido e machucado que não conseguiu liberar perdão. E aí é um sentimento meio triste, meio arrogante, meio
meio mal dentro de um ambiente, porque um não fala com o outro e assim vai, e assim a vida vai se levando. E vai passando anos e anos e anos e anos, e cada dia mais parece que o ferimento vai aumentando. Irmãos, entrar no céu se torna complicado porque às vezes nós temos que liberar perdão para a pessoa que nós menos gostamos. Entrar no céu às vezes é tão dolorido porque às vezes nós temos que liberar perdão para aqueles que a gente não quer nem olhar para a cara dele. Sabe, é fácil você cantar um louvor, é fácil você falar uma palavra, é fácil você fazer qualquer coisa. Mas o difícil se torna quando a palavra é o perdão. Porque quando o perdão não sai do coração, quando o perdão não flui, vai criando uma camada cada vez maior de ódio, de raiva daquela pessoa, do sentimento. E cada dia mais vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ao ponto que a pessoa vai se esfriando de Deus, vai se esfriando das coisas de Deus, vai se distanciando, e ela quer saber por que a distância, e ela quer entender por que daquilo tudo, ela quer entender por que Deus às vezes não fala com ela, ela quer entender por que às vezes Deus não deu aquela bênção que ela tanto pediu, porque Deus não transformou a vida dela como ela quis que transformasse. Porque, irmãos, essa carne que está dentro do seu peito não liberou perdão. Porque, irmãos, essa carne que está dentro do seu peito, que bate, se transformou em pedra. Já não é mais a mesma, já não é mais o mesmo coração. É um coração ferido, com ódio, com raiva. Não pode olhar para a pessoa que já se sente no ponto da ira. Jesus nos disse que se a gente não perdoar aos que nos ofendem, Deus também não nos perdoará. Mas Rafael, como é que eu posso perdoar alguém que me traiu, que falou mal de mim, que me caluniou, que bateu em mim, que fez atos obscenos ou atos errados comigo? Como é que eu posso perdoar? Como é que eu posso perdoar aquela amiga que ficou com o meu ex-namorado, ou com um amigo que ficou com a ex-namorada? Como é que eu posso perdoar a esposa que traiu, ou o esposo que traiu a esposa? Como é que eu posso perdoar aquele que me humilhou diante de muitas pessoas? É simples, irmãos. Nós temos que liberar o perdão do nosso coração. Nós temos que liberar aquilo que tortura a gente por dentro. Sabe, já aconteceu fatos na minha vida em que eu já fiquei com ódio de uma pessoa e falei tantas coisas que depois que passou, eu coloquei a mão na cabeça e falei, poxa, eu não deveria ter feito aquilo, mas eu fui e pedi perdão. É ruim? É, pelo um fato, porque eu tive que derrubar o meu ego, o meu orgulho. Eu tive que colocar o meu orgulho no lugar dele. Eu tive que ignorar o meu orgulho por algum momento para eu rever o meu conceito e saber que eu estava errado. E pedir perdão. Me perdoe. Eu sei que eu errei.
E simplesmente a pessoa às vezes não perdoar. Dizer, eu não quero saber, eu não vou te perdoar. Sei que dói, mas a sua parte você já fez. Você já foi lá, você já pediu perdão. Você fez a sua parte. Se ela não te perdoou, isso aí já não é mais um problema relacionado a você, mas sim dela com Deus. Às vezes, irmãos, é duro você passar por uma situação e depois rever que você está errado e querer pedir perdão e a pessoa te ignorar. É chato. Não vou dizer que é uma coisa fantástica, é chato. Mas o que vale não é o seu orgulho, mas é a sua humildade. É o reconhecimento que você tem que você errou. Sabe, quando Jesus estava na cruz do Calvário, sendo crucificado, estava com ele dois homens. Dois homens que estavam ali condenados, igualmente a Jesus, a morrer. E um deles falou, mas se tu és o Filho de Deus, por que você não desce da cruz e se salva e salva nós que estamos aqui? Porque realmente se você é o Filho de Deus, você pode fazer isso. E o outro que estava ao lado falou, cala-te. Não respeita nem a ele, nem ao teu momento que está aí na cruz, pendurado igual a ele. Nós merecemos porque roubamos, porque fizemos coisas erradas, mas ele não. Ele apenas pregou a verdade. E está aí. E ele chegou para Jesus e falou, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus respondeu para aquele homem, em verdade vos digo, que quando entrar no meu reino, você estará junto comigo. Foi um ato de reconhecimento, de perdão. Ele reconheceu que ele era errado. Reconhecer que você é errado ou eu sou errado é difícil, irmãos. Em pleno século XXI, porque o nosso orgulho é grande. O nosso orgulho é maior do que o nosso glória a Deus que nós damos dentro da igreja. O nosso orgulho é maior do que a fé que nós temos. O nosso orgulho é maior do que a nossa sinceridade com Deus. Sabe, o nosso orgulho se torna maior do que você dizer assim para Deus, Deus, eu te amo. Mas como você pode amar a Deus se você não perdoa o teu próximo? Como é que você pode amar a Deus se quando você passa pelo teu próximo, você ergue a cabeça ignorando ele? Porque Salomão diz em Provérbios que o homem que ignora o seu próximo é falto de conhecimento. É um insensato. Irmãos, eu gravei esse vídeo porque eu senti no meu coração de poder falar essas palavras. De poder dizer isso. De também pedir perdão por todas as coisas. De pedir perdão pelas pessoas que magoei. E pedir perdão por alguma coisa. Por coisas que a gente acaba fazendo e não tem a noção do estrago que aconteceu. Então, eu não quero falar da boca para fora isso, mas eu quero pedir perdão para todas as pessoas, principalmente para aquelas a quem eu magoei tanto com minhas palavras, porque reconhecer isso é importante.
Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fique na paz. E que Deus cada dia mais possa transformar os vossos corações.